em meio às instruções pastorais, entre conselhos sobre liderança, no meio de alertas sobre falsos mestres. Paulo entrega a Timóteo uma arma, não uma espada física, não uma estratégia militar, mas uma arma espiritual tão poderosa que poderia derrotar qualquer inimigo, tão eficaz que poderia vencer qualquer batalha, tão devastadora que poderia destruir qualquer fortaleza. E a igreja esqueceu completamente. Segundo Timóteo 4:2, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina. À primeira vista, parece apenas uma instrução pastoral, um conselho sobre pregação, uma orientação ministerial. Mas Paulo estava entregando a Timóteo a arma mais poderosa do arsenal espiritual, a arma da palavra de Deus, não como livro decorativo, não como texto inspiracional, mas como armamento de guerra, como espada afiada, como martelo destruidor. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria batalhas impossíveis, inimigos invencíveis, fortalezas impenetráveis, e a única coisa que poderia garantir vitória seria esta arma. Mas a igreja moderna desarma seus soldados, transforma a palavra em filosofia, reduz a pregação a palestra motivacional, faz da espada mais afiada um ornamento inofensivo. Resultado, uma geração de cristãos desarmada, lutando batalhas espirituais com armas carnais, enfrentando inimigos sobrenaturais com estratégias humanas, tentando derrubar fortalezas demoníacas com técnicas psicológicas. Paulo estava morrendo quando entregou esta arma a Timóteo. Sabia que não estaria mais presente para lutar as batalhas, que o discípulo teria que enfrentar os inimigos sozinho. Por isso, deixou-lhe a única arma que nunca falha, que nunca se quebra, que nunca perde eficácia: a palavra de Deus. Mas não qualquer uso da palavra. Paulo especifica exatamente como esta arma deve ser empunhada, como deve ser brandida, como deve ser ativada. Prega, insiste, repreende, corrige, exorta. Cada verbo é uma técnica de combate. Cada ação é um movimento de guerra. Cada instrução é uma estratégia de vitória. A igreja precisa redescobrir esta arma. Precisa reaprender estas técnicas. Precisa voltar a usar a palavra como Paulo ensinou. Não como decoração, mas como devastação. Você está pronto para ser armado? Para aprender técnicas de guerra espiritual? Para descobrir como usar a arma que Paulo deu a Timóteo? A batalha está declarada. O inimigo está atacando. A arma está disponível. A pergunta é: você vai empunhá-la? Prega a palavra. Paulo não está dando sugestão. Está entregando a Timóteo a primeira técnica de combate espiritual, o ataque frontal. Não é pregação como entretenimento. É pregação como guerra. Não é comunicação para agradar. É proclamação para conquistar. A palavra prega no grego é kerusso, que significa anunciar como arauto, proclamar com autoridade, declarar publicamente. Não é conversa casual, é decreto oficial, não é opinião pessoal, é palavra do rei. Paulo sabia que a palavra de Deus é mais que informação, é poder, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, em Hebreus 4:12. É arma que corta, que penetra, que divide, que destrói. Mas a igreja moderna neutralizou essa arma, transformou pregação em palestra, fez da proclamação profética uma apresentação acadêmica, reduziu a espada de 2 gumes à ferramenta de carpintaria. A pregação que Paulo entregou a Timóteo não era para informar, era para transformar. Não era para educar, era para devastar. Não era para entreter, era para libertar. Quando Timóteo pregasse a palavra, não seria apenas um homem falando. Seria Deus falando através de um homem. Não seriam apenas pensamentos humanos sendo compartilhados.
Seria a mente divina sendo revelada. O ataque frontal da pregação autêntica não negocia com o erro, não faz acordos com a mentira, não busca meio termo com a falsidade, proclama a verdade absoluta com autoridade absoluta. Paulo sabia que essa técnica seria rejeitada, que seria considerada agressiva demais, antiquada demais, inflexível demais, mas também sabia que seria a única técnica capaz de quebrar fortalezas espirituais. A pregação como ataque frontal confronta pecados específicos, expõe mentiras culturais, desafia sistemas antibíblicos, derruba ídolos modernos, não com violência física, mas com poder espiritual. Timóteo precisaria desta técnica porque enfrentaria uma geração que não suportaria a sã doutrina, uma igreja que preferiria fábulas à verdade, líderes que diriam às pessoas o que elas queriam ouvir, não o que precisavam ouvir. Mas, quando ele pregasse a palavra com autoridade, algo sobrenatural aconteceria. A verdade cortaria através de enganos. A luz dissiparia trevas. O poder divino quebraria cadeias humanas. A técnica do ataque frontal não depende de eloquência humana. Não requer técnicas de comunicação sofisticadas. Não precisa de recursos visuais impressionantes. A palavra de Deus carrega seu próprio poder, mas exige coragem. Coragem para dizer verdades impopulares, para confrontar pecados aceitos, para desafiar tradições antibíblicas, para proclamar absolutos em era relativista. Paulo estava armando Timóteo com a arma mais poderosa do universo. A mesma palavra que criou mundos, que ressuscitou mortos, que transformou pescadores em apóstolos, que virou impérios de cabeça para baixo. A igreja moderna precisa redescobrir essa técnica, precisa voltar à pregação que ataca frontalmente as fortalezas do inimigo, que não negocia com falsidade, que não busca a aprovação humana. Quando pastores voltarem a pregar a palavra com autoridade, não com sugestão, quando proclamarem verdade com convicção, não com desculpas, quando usarem a palavra como arma, não como decoração, a pregação se tornará novamente poder de Deus para salvação, para transformação, para libertação, para destruição de fortalezas espirituais. A técnica do ataque frontal está disponível. A arma está carregada. A ordem foi dada. A pergunta é: alguém vai empunhá-la? Insiste a tempo e fora de tempo. Paulo entrega a Timóteo a segunda técnica de combate espiritual: a persistência implacável. Não é pregação ocasional quando convém. É insistência constante, independente das circunstâncias. É guerra contínua, não batalhas esporádicas. A palavra insiste no grego é ephistemi, que significa posicionar-se firmemente, manter posição, não recuar. É termo militar. Soldados que recebem ordem para manter posição não abandonam seus postos, não importam as condições. Paulo sabia que a guerra espiritual não se vence com ataques esporádicos. Requer campanha sustentada, ofensiva constante, pressão ininterrupta. O inimigo não descansa. A resistência não pode parar. Há tempo e fora de tempo. Quando é conveniente e quando é inconveniente. Quando é popular e quando é rejeitado. Quando é aceito e quando é perseguido. Quando há apoio e quando há abandono. A igreja moderna perdeu essa técnica. Prega apenas quando é bem recebida. Proclama a verdade apenas quando não gera conflito. Usa a palavra apenas quando não machuca sensibilidades. Resultado: uma igreja que se cala exatamente quando mais deveria falar, que recua quando deveria avançar, que negocia quando deveria confrontar, que se adapta quando deveria transformar. Timóteo enfrentaria momentos de desânimo, períodos de rejeição, estações de solidão. Paulo sabia que a tentação seria parar, diminuir a intensidade, suavizar a mensagem,
buscar aprovação. Mas a técnica da persistência não permite recuo, não aceita compromisso, não negocia com conveniência, mantém a posição independente das consequências. Esta técnica reconhece que mudança espiritual requer tempo, que quebrar fortalezas demanda persistência, que transformar culturas exige insistência. Uma pregação, por mais poderosa, raramente produz revolução total. Mas pregação persistente desgasta resistências. Insistência constante quebra obstinações. Pressão contínua racheia muralhas aparentemente inexpugnáveis. Timóteo precisaria desta técnica porque enfrentaria uma sociedade que se acostumara com mentiras, uma cultura que se conformara com pecado, uma igreja que se acomodara com mediocridade. Somente insistência poderia penetrar essa dureza. Apenas persistência poderia quebrar essa resistência. Só continuidade poderia produzir transformação. A técnica da persistência não é teimosia carnal, é obediência espiritual, não é obstinação humana, é fidelidade divina, não é rigidez pessoal, é firmeza bíblica. Paulo exemplificou essa técnica. Enfrentou prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, mas nunca parou de pregar, nunca cessou de insistir, nunca abandonou a posição. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, em 1 Coríntios 9,16. Para Paulo, pregar não era profissão, era compulsão, não era escolha, era necessidade, não era conveniência, era obrigação. A igreja precisa redescobrir essa técnica, precisa de líderes que insistam mesmo quando rejeitados, que persistam mesmo quando abandonados, que mantenham posição mesmo quando isolados, porque verdades importantes raramente são aceitas imediatamente. Mudanças significativas nunca acontecem rapidamente. Transformações profundas sempre enfrentam resistência, mas insistência vence obstinação, persistência quebra dureza, continuidade produz transformação. A gota d'água que fura a pedra não é mais poderosa que as anteriores, é apenas mais persistente. A técnica da persistência não garante popularidade, não promete facilidade, não assegura sucesso imediato, mas promete vitória final. Quando Timóteo insistisse a tempo e fora de tempo, estaria usando a mesma técnica que Jesus usou, que profetas empregaram, que apóstolos aplicaram, a técnica que nunca falha. A arma da palavra, combinada com persistência implacável, é irresistível, pode não conquistar rapidamente, mas conquista definitivamente. A técnica da persistência está disponível. A ordem foi dada. A posição foi definida. A pergunta é: você vai manter posição? Repreende. Paulo entrega a Timóteo a terceira técnica de combate espiritual, o confronto direto. Não é sugestão polida, não é insinuação diplomática, é confrontação aberta com erro, pecado e falsidade. É a técnica mais temida pela igreja moderna. A palavra repreende no grego é elegio, que significa expor, convencer de erro, trazer à luz, refutar completamente. É termo legal usado para advogado que apresenta evidências irrefutáveis contra o réu. Paulo sabia que algumas situações exigem confronto direto, que certos pecados precisam ser expostos publicamente, que determinados erros devem ser refutados categoricamente, que diplomacia espiritual tem limites. A repreensão bíblica não é ataque pessoal, é exposição da verdade, não é vingança emocional, é correção espiritual, não é violência carnal, é cirurgia divina para remover tumores espirituais. Jesus usou essa técnica constantemente. Repreendeu fariseus publicamente. Confrontou vendilhões no templo. Expôs hipocrisia religiosa sem hesitação. Chamou erro pelo nome sem diplomacia. Paulo empregou esta técnica repetidamente. Repreendeu Pedro publicamente quando comprometeu o Evangelho. Confrontou falsos apóstolos que enganavam igrejas.
expôs heresias que corrompiam a fé. Mas a igreja moderna abandonou essa técnica. Tem medo de confrontar erro, evita expor pecado, prefere tolerância à verdade, escolhe paz falsa em vez de pureza autêntica. Resultado: uma igreja onde erro cresce sem resistência, onde pecado se multiplica sem confronto, onde falsidade prospera sem oposição, onde o inimigo avança sem encontrar resistência. Timóteo precisaria desta técnica porque enfrentaria falsos mestres seduzindo igrejas, líderes corrompidos desviando ovelhas, heresias sutis minando fundamentos. E tolerância passiva não resolveria esses problemas. A técnica da repreensão não é para ser usada levianamente. Requer sabedoria para identificar quando confrontar, discernimento para escolher como confrontar, coragem para enfrentar consequências do confronto. Mas quando usado corretamente, confronto produz purificação. Repreensão gera arrependimento. Exposição da verdade destrói mentiras estabelecidas. Esta técnica reconhece que amor sem verdade é sentimentalismo, que graça sem santidade é permissividade, que paz sem justiça é covardia espiritual. A repreensão bíblica protege ovelhas de lobos, preserva pureza doutrinal contra a corrupção, mantém padrões divinos contra relativismo humano. Paulo ensinou que repreensão deve ser feita com toda longanimidade e doutrina, com paciência, não com ira, com base bíblica, não em opinião pessoal, com amor restaurador, não com espírito vingativo. O objetivo da repreensão não é destruir pessoas, mas destruir pecado. Não é humilhar indivíduos, mas exaltar verdade. Não é ganhar disputas, mas ganhar almas. Timóteo enfrentaria resistência quando usasse esta técnica. Seria acusado de falta de amor, chamado de judgmental, rotulado como inflexível. Mas Paulo sabia que isso viria. A igreja precisa redescobrir essa técnica. Precisa de líderes que tenham coragem de confrontar erro, que exponham falsidade mesmo quando impopular, que defendam verdade mesmo quando custoso, porque há momentos quando silêncio é cumplicidade, quando tolerância é traição, quando diplomacia é desobediência. E nesses momentos, repreensão se torna necessidade espiritual. A técnica do confronto não garante popularidade, não promete aceitação, não assegura tranquilidade, mas preserva a pureza, protege verdade, promove santidade. Quando o erro é confrontado com verdade bíblica, luz dissipa trevas. Quando o pecado é exposto com amor restaurador, cura pode acontecer. Quando falsidade é refutada com evidências escriturísticas, mentiras perdem poder. A arma da repreensão está nas mãos de todo líder espiritual. A ordem foi dada. A necessidade é evidente. A pergunta é: você tem coragem de usá-la? Corrige. Paulo entrega a Timóteo a quarta técnica de combate espiritual. A restauração precisa. Não basta expor o erro, é preciso apresentar a correção. Não é suficiente derrubar mentiras. É necessário edificar verdade. Não é bastante confrontar problemas. É indispensável oferecer soluções. A palavra corrige, no grego, é epanortosis, que significa endireitar novamente, restaurar a posição correta, colocar de volta no curso certo. É termo usado para médico que recoloca osso deslocado no lugar. Paulo reconheceu que destruição sem reconstrução é vandalismo espiritual, que crítica sem alternativa é negativismo carnal, que demolição sem edificação é irresponsabilidade ministerial. A técnica da correção vai além do diagnóstico. Oferece tratamento. Transcende identificação de problemas. Apresenta direções corretas. Supera exposição de erros. Revela caminhos verdadeiros. Jesus exemplificou esta técnica. Não apenas disse à mulher adúltera, não peques mais. Ofereceu-lhe perdão e nova chance. Não apenas confrontou Zaqueu sobre desonestidade. Transformou-o em homem íntegro.
Paulo aplicou esta técnica consistentemente. Suas cartas não apenas identificam problemas nas igrejas, apresentam soluções práticas, não apenas criticam comportamentos errados, ensinam condutas corretas, mas a igreja moderna frequentemente falha nesta técnica. Critica abundantemente, mas corrige deficientemente. Identifica problemas, mas não oferece soluções. Derruba, mas não reconstrói. Resultado: pessoas que sabem o que não devem fazer, mas não sabem o que devem fazer. Cristãos que conhecem comportamentos errados, mas ignoram condutas corretas. Igreja que critica a cultura, mas não oferece alternativa. Timóteo precisaria desta técnica porque enfrentaria pessoas sinceramente enganadas. Cristãos mal orientados, mas bem intencionados. Líderes equivocados, mas recuperáveis. A técnica da correção reconhece que muitos erros nascem de ignorância, não de rebelião. Que várias práticas antibíblicas vêm de má orientação, não de má intenção. Que diversas falsidades prosperam por falta de ensino correto. Esta técnica requer paciência para ensinar, sabedoria para orientar, habilidade para redirecionar, amor para restaurar. Não é suficiente ter razão, é preciso saber comunicar a razão. Se você reconhece que tem sido mais crítico que corretivo em sua comunicação, se percebe que tem identificado mais problemas que soluções, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde aprendemos as técnicas de guerra espiritual que Paulo ensinou. Ative o sininho para cada estratégia bíblica e deixe nos comentários: quero usar a arma espiritual da correção. A correção bíblica não é imposição autoritária, é orientação amorosa, não é manipulação controladora, é direcionamento libertador, não é domínio humano, é restauração divina. Paulo ensinou que correção deve ser feita com toda longanimidade e doutrina, com paciência que entende limitações humanas, com base bíblica que oferece fundamento sólido, com amor que busca restauração, não destruição. A técnica da correção protege pessoas de consequências destrutivas do erro, oferece caminhos alternativos para vidas que se perderam, apresenta esperança para situações que pareciam sem solução. Timóteo enfrentaria pessoas desencorajadas por fracassos, desviadas por má orientação, confundidas por ensinos contraditórios, e a técnica da correção ofereceria esperança para cada situação. Esta técnica reconhece que Deus não apenas condena erro, oferece perdão, não apenas expõe pecado, providencia purificação, não apenas identifica problemas, apresenta soluções. A igreja precisa redescobrir essa técnica, precisa aprender a ser construtiva, não apenas destrutiva, positiva, não apenas negativa, restauradora, não apenas confrontadora. Quando líderes aprendem a corrigir com sabedoria, vidas são restauradas. Quando igrejas oferecem direção correta, culturas são transformadas. Quando cristãos apresentam alternativas bíblicas, sociedades encontram esperança. A técnica da correção não minimiza a gravidade do erro. Oferece escape das consequências do erro. Não ignora a realidade do pecado. Apresenta poder da redenção. Correção autêntica produz gratidão, não ressentimento. Gera liberdade, não culpa. Cria esperança, não desespero. Porque aponta para soluções divinas, não apenas para problemas humanos. A arma da correção está disponível para todo líder espiritual. A técnica foi demonstrada pelo próprio Cristo. O exemplo foi dado pelos apóstolos. A necessidade é evidente em cada geração. A pergunta é: você vai aprender a corrigir com sabedoria bíblica? Exorta. Paulo entrega a Timóteo a quinta técnica de combate espiritual: o encorajamento estratégico. Não é motivação superficial, não é psicologia positiva, é exortação bíblica que fortalece almas para batalhas espirituais. É técnica de guerra
que revigora soldados espirituais cansados. A palavra exorta no grego é parakaleo, que significa chamar para junto, encorajar, fortalecer, consolar com propósito. É termo usado para oficial que motiva tropas antes da batalha. Não é entretenimento, é preparação para a guerra. Paulo reconheceu que guerra espiritual produz cansaço, que batalhas prolongadas geram desânimo, que resistência constante resulta em fadiga, e soldados cansados precisam de renovação para continuar lutando. A técnica da exortação não ignora realidades difíceis, reconhece lutas genuínas, não nega problemas existentes, oferece perspectiva eterna, não minimiza sofrimentos presentes, revela propósitos divinos. Jesus empregou esta técnica constantemente. Exortou discípulos desencorajados após fracassos. Encorajou os seguidores quando enfrentavam oposição. Fortaleceu apóstolos antes de momentos cruciais. Paulo usou esta técnica em todas suas cartas. Após correções duras, oferecia encorajamento. Depois de confrontos difíceis, apresentava esperança. Seguindo repreensões necessárias, concedia consolação. A igreja moderna frequentemente desequilibra esta técnica, ou usa apenas encorajamento sem correção, produzindo superficialidade, ou aplica apenas confronto sem consolação, gerando desespero. Timóteo precisaria desta técnica porque lideraria em tempos difíceis. Enfrentaria desafios aparentemente impossíveis. Pastorearia pessoas desanimadas por circunstâncias adversas. A exortação bíblica não é falsamente otimista. Não promete vida fácil. Não garante ausência de problemas. Oferece força sobrenatural para enfrentar realidades difíceis. Esta técnica reconhece que pessoas precisam de perspectiva correta sobre sofrimentos, que cristãos necessitam de lembretes sobre promessas divinas, que soldados espirituais requerem renovação de propósito. Paulo ensinou que exortação deve ser feita com toda longanimidade e doutrina, com paciência que compreende fragilidades humanas, com base bíblica que oferece fundamento sólido para a esperança. A técnica da exortação não é manipulação emocional, é fortalecimento espiritual, não é entretenimento motivacional, é preparação para a batalha. Não é ilusão consoladora, é realidade encorajadora. Exortação autêntica lembra pessoas de identidade em Cristo. Revela recursos disponíveis através do Espírito. Relembra vitórias passadas como evidência de vitórias futuras. Timóteo enfrentaria momentos de solidão ministerial, períodos de aparente fracasso, estações de oposição intensa, e a técnica da exortação ofereceria força para perseverar. Esta técnica reconhece que desânimo é a arma favorita do inimigo, que desencorajamento paralisa mais que perseguição, que desesperança destrói mais que dificuldades. A igreja precisa redescobrir essa técnica. Precisa aprender a fortalecer santos cansados, encorajar guerreiros desanimados, renovar soldados esgotados. Quando líderes dominam a técnica da exortação, igrejas se tornam centros de renovação. Quando cristãos aprendem a encorajar biblicamente, comunidades se fortalecem contra ataques espirituais. Exortação bíblica não nega realidades difíceis. Oferece recursos divinos para enfrentá-las. Não promete ausência de batalhas. Garante presença de Deus nas batalhas. A técnica da exortação produz perseverança onde havia desistência. Gera coragem onde existia medo. Cria esperança onde dominava desespero. Paulo sabia que Timóteo precisaria desta técnica tanto para si mesmo quanto para outros. Que liderança espiritual exige capacidade de encorajar quando tudo parece perdido. A exortação autêntica aponta para Cristo crucificado como fonte de força, para a ressurreição como garantia de vitória final, para promessas eternas como âncora em tempestades temporais.
Quando a técnica da exortação é combinada com outras técnicas de guerra espiritual, torna-se irresistível. Soldados fortalecidos lutam mais eficazmente. Santos encorajados resistem mais persistentemente. A arma da exortação está disponível para todo cristão. A técnica foi demonstrada pelo próprio Cristo. O poder foi provado pelos apóstolos. A necessidade é constante em cada geração. A pergunta é: você vai aprender a exortar com sabedoria bíblica? Com toda longanimidade. Paulo revela a sexta técnica de combate espiritual, a paciência estratégica. Todas as técnicas anteriores devem ser aplicadas com paciência sobrenatural. Não é pressa carnal, não é ansiedade humana, é paciência divina que compreende timing de Deus para a transformação. A palavra longanimidade no grego é macrotúmia, que significa fôlego longo, perseverança paciente, capacidade de suportar sem revidar. É termo usado para guerreiro que mantém posição sob ataque prolongado sem abandonar estratégia. Paulo reconheceu que guerra espiritual não se vence com pressa, que transformação genuína requer tempo, que mudanças profundas acontecem gradualmente. E impaciência pode destruir o que paciência construiria. A técnica da longanimidade não é passividade resignada. É atividade persistente com expectativa paciente. Não é indiferença aos resultados. É confiança no cronograma divino. Jesus demonstrou esta técnica durante todo o ministério. Teve paciência com discípulos lentos para compreender. Suportou multidões que o buscavam por motivos errados. Perseverou com fariseus que resistiam à verdade. Paulo aplicou esta técnica consistentemente. Teve longanimidade com igrejas problemáticas como Corinto. Demonstrou paciência com líderes em desenvolvimento como Timóteo. Mostrou perseverança com convertidos em crescimento. A igreja moderna frequentemente falha nesta técnica. Quer resultados imediatos. Espera transformações instantâneas. Abandona estratégias quando não vê mudanças rapidamente. Resultado: ministérios frustrados por expectativas irreais. Líderes desencorajados por progressos aparentemente lentos. Igrejas que mudam métodos constantemente em busca de resultados imediatos. Timóteo precisaria desta técnica, porque trabalharia com pessoas em diferentes estágios de maturidade. Enfrentaria resistências arraigadas em culturas. Lidaria com mudanças que levariam gerações para se completar. A longanimidade reconhece que Deus trabalha através de processos, não apenas através de eventos. Que santificação é jornada, não destino. Que crescimento espiritual acontece por etapas, não por saltos. Esta técnica compreende que diferentes pessoas requerem diferentes tempos para a transformação, que algumas mudanças acontecem rapidamente, outras demandam anos, algumas levam décadas. Paulo ensinou que longanimidade deve acompanhar todas as outras técnicas. Pregação paciente é mais eficaz que proclamação apressada. Insistência persistente supera pressão desesperada. Repreensão com longanimidade produz arrependimento. Correção paciente gera aceitação. Exortação persistente cria transformação duradoura. A técnica da longanimidade não é lentidão preguiçosa, é ritmo sábio. Não é adiamento irresponsável, é timing perfeito. Não é procrastinação carnal, é paciência espiritual. Longanimidade autêntica confia na soberania de Deus sobre cronogramas. Descansa na fidelidade divina para completar obras começadas. Espera com expectativa ativa nos propósitos eternos. Timóteo enfrentaria tentações de desistir quando mudanças demorassem, de alterar métodos quando resultados tardassem, de abandonar estratégias quando progressos fossem imperceptíveis. Mas a técnica da longanimidade ofereceria força para perseverar, sabedoria para continuar, fé
para esperar, esperança para persistir. A igreja precisa redescobrir essa técnica. Precisa aprender a trabalhar em cronologias divinas, não apenas em urgências humanas. Desenvolver paciência para processos, não apenas paixão por eventos. Quando líderes dominam a técnica da longanimidade, ministérios se tornam sustentáveis. Quando igrejas aplicam paciência estratégica, transformações se tornam permanentes. Longanimidade bíblica produz resultados duradouros, gera mudanças profundas, cria transformações que resistem ao tempo, porque trabalha com sabedoria de Deus, não com ansiedade humana. A técnica da longanimidade reconhece que algumas vitórias só são visíveis a longo prazo, que alguns frutos só amadurecem com o tempo, que algumas colheitas só acontecem após múltiplas plantações. Paulo sabia que Timóteo precisaria desta técnica para sobreviver aos desafios ministeriais. Que paciência seria tão importante quanto poder, que perseverança seria tão valiosa quanto performance. Quando todas as técnicas são aplicadas com longanimidade, tornam-se irresistíveis. Pregação paciente penetra resistências mais duras. Insistência persistente quebra obstinações mais firmes. A arma da longanimidade está disponível para todo cristão. A técnica foi demonstrada pelo próprio Cristo. O poder foi provado pelos apóstolos. A necessidade é constante em guerra espiritual. A pergunta é: você tem paciência para guerrear espiritualmente com sabedoria divina? E doutrina. Paulo revela a 7ª e última técnica de combate espiritual, a fundamentação doutrinária. Todas as técnicas anteriores devem estar baseadas em ensino bíblico sólido. Não é opinião pessoal, não é preferência cultural. É verdade revelada que serve de fundamento para toda guerra espiritual. A palavra doutrina, no grego, é didache, que significa ensino autorizado, instrução sistemática, verdade estabelecida. É termo usado para código militar que governa todas as operações. Não são sugestões, são ordens baseadas em autoridade superior. Paulo sabia que técnicas sem fundamento doutrinal se tornam manipulação humana, que estratégias sem base bíblica degeneram em métodos carnais, que armas espirituais desconectadas da verdade perdem poder divino. A doutrina fornece autoridade para todas as técnicas. Quando Timóteo pregasse, não seria opinião pessoal, mas revelação divina. Quando repreendesse, não seria preferência individual, mas padrão celestial. Jesus sempre fundamentou suas técnicas em escrituras. Está escrito era sua resposta constante. Não dependia de autoridade pessoal, mas de revelação bíblica. Suas técnicas de guerra eram irrefutáveis, porque estavam fundamentadas em verdade eterna. Paulo aplicou esta técnica em todos seus ministérios. Suas repreensões citavam escrituras. Suas correções se baseavam em revelação. Suas exortações se fundamentavam em promessas bíblicas. A igreja moderna frequentemente separa técnicas de fundamento doutrinal. Usa métodos que funcionam mesmo sem base bíblica. Aplica estratégias eficazes mesmo sem autoridade escriturística. Resultado: guerra espiritual que se torna manipulação psicológica. Técnicas ministeriais que se reduzem a artifícios humanos. Armas espirituais que perdem poder sobrenatural. Timóteo precisaria desta técnica porque enfrentaria pessoas que questionariam sua autoridade, desafiariam suas correções, resistiriam suas repreensões. Apenas fundamento doutrinal sólido sustentaria sua posição. A doutrina não é teoria abstrata, é verdade prática. Não é filosofia acadêmica, é revelação aplicável. Não é conhecimento decorativo, é poder operacional. Quando técnicas espirituais se fundamentam em doutrina bíblica, tornam-se irrefutáveis. Opositores podem questionar métodos,
mas não podem negar Escrituras. Críticos podem atacar estratégias, mas não podem refutar revelação. Paulo ensinou que doutrina deve permear todas as técnicas. Pregação sem doutrina é opinião. Repreensão sem doutrina é ataque pessoal. Correção sem doutrina é manipulação. A técnica da fundamentação doutrinária protege contra desvios sutis. Previne corrupção gradual de métodos. Preserva a pureza de motivos e estratégias. Doutrina autêntica não é rigidez legalista. É flexibilidade dentro de limites bíblicos. Não é obstinação irracional. É firmeza fundamentada. Não é intolerância carnal. É fidelidade escriturística. Timóteo enfrentaria pressões para adaptar técnicas a culturas locais, para modificar estratégias segundo conveniências temporais, para ajustar métodos conforme expectativas populares. Mas fundamento doutrinal ofereceria estabilidade contra essas pressões. Autoridade bíblica sustentaria posições impopulares. Verdade revelada validaria técnicas rejeitadas. A igreja precisa redescobrir essa técnica. Precisa fundamentar todas suas estratégias em Escrituras, basear todos seus métodos em revelação, apoiar todas suas técnicas em doutrina bíblica. Quando líderes dominam a técnica da fundamentação doutrinária, ministérios se tornam inabaláveis. Quando igrejas aplicam métodos baseados em Escrituras, resultados se tornam sustentáveis. A arma completa que Paulo entregou a Timóteo consistia de 7 técnicas integradas. Prega com autoridade, insiste com persistência, repreende com coragem, corrige com sabedoria, exorta com esperança, aplique tudo com longanimidade, fundamente tudo em doutrina. Essas técnicas, usadas em conjunto, formam um arsenal completo para a guerra espiritual. Não são opcionais, são essenciais. Não são sugestões, são comandos. A igreja esqueceu essa arma. Substituiu pregação por entretenimento. Trocou insistência por conveniência. Abandonou repreensão por tolerância. Substituiu correção por aceitação. Resultado: uma igreja desarmada lutando guerra espiritual com armas carnais. Soldados cristãos enfrentando inimigos sobrenaturais com estratégias humanas. Paulo entregou a Timóteo a arma mais poderosa do arsenal divino, a mesma arma que conquistou o Império Romano, que transformou culturas pagãs, que estabeleceu o cristianismo, a palavra de Deus usada segundo as técnicas que Paulo ensinou. Se esta revelação despertou fome de usar a arma espiritual que Paulo deu a Timóteo, se você reconhece que tem lutado guerra espiritual com armas carnais, deixe nos comentários. Quero empunhar a arma espiritual da palavra. Compartilhe esta mensagem com outros soldados que precisam ser armados. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde redescobri as armas que a igreja esqueceu. A arma está disponível. As técnicas foram reveladas. O treinamento foi oferecido. A guerra está declarada. A pergunta final é: você vai empunhar a arma espiritual que Paulo deu a Timóteo?